Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Fala, meus amigos do Altamente Rentável. Estou aqui hoje, eu, Francisco Caroso, mais uma vez aqui contigo e hoje com um podcast super especial onde a gente vai levar vocês no futuro, mas no presente. Estou aqui com um recém-amigo, né? Eu admiro o seu trabalho, Andreas. Ele hoje CEO da Netspace, mas o homem tem um currículo extenso, vou deixar que ele faça uma apresentação. E hoje nós vamos falar sobre tokenização imobiliária e como esse tema vai impactar a sua vida no agora e nos próximos passos dentro do mercado imobiliário, além de outras áreas, mas hoje a gente vai focar no mercado imobiliário, que é um tema super interessante, mas cheio de dúvidas, e meu amigo vai simplificar e mostrar aí como é poderoso esse tema. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Francisco. A nossa casa. É um prazer estar aqui no podcast com vocês. Estou adorando esse convite aqui. Vai ser um papo bem legal, divertido. Vai ser bom. E a gente fala, tem uma premissa, Andrés, que é muito legal. Esse aqui a gente nunca pensou em ganhar dinheiro com conteúdo. Nunca foi nosso viés e não está nos nossos planos. Mas é algo movido por um amor, uma vontade de compartilhar conteúdo. E aí eu e meu irmão, a gente, que é meu sócio, meu parceiro, você teve com ele, fez uma brincadeira contigo. E aí a gente falou o seguinte, a premissa pra gente estar aqui conosco é amar o que faz. Então a gente precisa enxergar o brilho no olho de quem está conosco, porque a mensagem precisa chegar com carisma, né? E com muita dedicação. Eu acho que a energia que a gente coloca no que a gente ama é diferente, né? Quando a gente não ama. Eu traduzo isso como essência ou propósito, né? Quando a gente faz um negócio por propósito, o dinheiro vem. Pois é. Quando a gente faz um negócio por dinheiro, às vezes não acontece. Coisa boa. Meu amigo, primeiro, para te pedir para se apresentar, para as pessoas que estão nos ouvindo saber, né, quem é que está aqui conosco, que você me contou um pouquinho da tua trajetória, fiquei impactado aí pela sua capacidade, por quanto você já realizou, né, pelos mercados que você já passou, e um homem de muita bagagem. Vamos lá. Bom, Francisco, uma história longa, simples, né? Eu sou apaixonado por tecnologia. Eu estou aí desde os 18 anos nesse negócio, estou com 58, então 40 anos de tecnologia, 35 anos de internet, né? Vivi toda a internet, eu comecei a trabalhar quando não tinha internet. E os últimos 25 anos que eu gosto mais são os anos de internet no celular. Quando eu vi que a internet ia encontrar o celular, eu fiquei louco. Eu comecei a abrir uma startup atrás da outra, né? Eu abri já 19 startups, a Netspace. 19? Netspace é a 19ª startup. O homem tem conteúdo. O pessoal até me pergunta, por que tanta startup? Porque eu não sabia fazer, né? Se eu soubesse fazer, eu já teria feito uma ou duas últimas. Agora, das quatro últimas, 2 são unicórnios. Que legal. E, para quem não sabe, unicórnios são empresas que valem mais de $1 bilhão. Entre elas está a Movile, o iFood, o Play Kids. São todas empresas que são mundiais, assim, somando elas, tem mais de 300 milhões de clientes. Então, assim, eu aprendi a fazer também, né? O homem já tem um roteiro aí da startup, já sabe colocar no trilho. Então, assim, eu sou apaixonado por abrir negócios, torná-los grandes o mais rápido possível em mercados disruptivos. Isso é uma característica que eu, nos últimos 15 anos, adotei. Eu vejo que eu sou apaixonado por inovação e eu vejo que inovação tem quase que como uma bifurcação. A inovação evolutiva e a disruptiva. Como é que a gente diferencia essas duas inovações, né? Eu gosto da disruptiva, mas qual é a diferença entre evolutiva e disruptiva? A evolutiva é como quando você cria algo novo que impacta 20% nas suas vendas, por exemplo. Isso é super legal, você impactou 20% nas vendas do seu empreendimento, né? Mas a disrupção, ela normalmente multiplica por 10 o faturamento. Então é como se eu chegasse aqui na sua corporação e dissesse, vai ser vezes 10 a tua empresa, por causa dessa disrupção. Ou diminuir o custo em vezes 10 também. Então, eu vou baixar 90% do seu custo por conta dessa disrupção. Isso aí eu sou apaixonado. Eu gosto de fazer exatamente esse tipo de disrupção. Que bacana, meu Andrés. Já era uma linha sua? Como é que partiu esse negócio de tecnologia lá aos 18 anos? Como é que isso despertou? Já era uma coisa que você fala, rapaz, já era um caminho de adolescente, de criança ali, algo que você já era movido a essas coisas mais novas? Tem a vida real e a história charmosa, né? A vida real mesmo, eu não sabia o que fazer quando eu fui entrar no vestibular. Eu estava na fila do vestibular, não sabia o que fazer. Mas eu tinha ganho do meu pai uma calculadora Casio e ela tinha programação Basic.
Então, ali uns meses antes de me inscrever no vestibular, eu comecei a programar em Basic e fiquei louco. Daí na fila decidi, vai ser isso aqui mesmo. Eu estava entre engenharia e informática, né? Na época chamava processamento de dados, né? E eu decidi e entrei no básico da faculdade e recebi já a minha primeira proposta de estágio. Então, meio que não fiquei assim, sem ter contato por muito tempo estudando. Eu já fui direto para a prática. Isso foi muito legal na minha carreira. Você vê, né, como são as coisas bacanas. Às vezes a gente pensa, não, rapaz, o cara já era, né, super dotado, já era assim, já era assado. E, pô, você tá mostrando aí, não fala, não, eu tô aqui, simplesmente fiz, aconteci, fui. Na humildade, né? Ali, trabalhando e ao mesmo tempo estudando. Você que está nos ouvindo, já percebeu, né, que estamos aqui com uma figura muito importante, que merece a sua atenção, né, e merece que você analise com cuidado esse conteúdo, tá certo? Então a gente está aqui com um empresário que estabeleceu marcas que muitos empresários gostariam de ter e não tem essa oportunidade, passam vida tentando, tá certo? Então não é fácil gerar um unicórnio, já vi muita gente tentar e quebrar, e nessa jornada a gente sabe que é uma máquina que movimenta muitos bilhões, tá certo? Então, me peço com atenção, segue, a única coisa que eu lhe peço, segue aí, porque esse conteúdo vai aparecer nos shorts, mas segue a gente, porque conteúdos como esse vai aparecer para você de muita qualidade, e a gente vai entrar agora num tema muito especial. Andreas, vamos já entrando aqui nesse tema de tokenização imobiliária, meu velho. Como é que esse negócio apareceu em tua vida? É fácil de explicar, né? Bom, eu já falei que eu estava 35 anos desenvolvendo a internet. Já estava expert já no negócio. Nos últimos 25 anos, praticamente digitalizando todos os setores da economia. Em 2002, a gente criou um sistema de votação chamado Votação do Big Brother. Foi a minha empresa que criou esse sistema. Em janeiro de 2003, que foi no Big Brother 3, nós implementamos esse sistema e operamos por 10 anos. 5 anos depois, o celular começou a avançar e eu fui para uma segunda geração. Eu estou contando isso para poder te responder a pergunta da tokenização, porque a história é totalmente ligada. Vocês vão ver depois, né, que a tecnologia se dá em ciclos. Então teve um primeiro ciclo de internet no celular com mensageria de texto. A gente só fazia mandar mensagem SMS, acho que vocês se lembram disso, alguns de vocês, né? Hoje é WhatsApp, mas antigamente era SMS. Depois teve a época do 3G, né, que chegou o iPhone no Brasil. Foi quando a gente montou o Play Kids, o aplicativo de crianças, e foi para o mundo inteiro. Depois eu conto um pouco mais dessa história. E eu vim surfando essa onda, né? Depois teve um investimento no iFood. Nós compramos o iFood quando era muito pequeno. Tinha 15 mil pedidos por mês. Mês passado fez 100 milhões de pedidos. É um negócio muito grande hoje em dia, né? Mas o iFood é um filhote do 4G, da tecnologia 4G. E eu vim até o 4G. Até 2018, 2019 eu estava estudando até o 4G. Só que vem aí o 5G e eu fiquei pensando, o que vai acontecer no 5G? Fazendo uma analogia da internet, Francisco, eu me dei conta que a internet ainda é um negócio que penetrou pouco na economia. A sensação que a gente tem olhando pela janela é que tem internet por todos os lugares, né? Pedido de comida, aplicativo de táxi, ingresso, conteúdo, tudo, áudios, livros. A sensação que, se você perguntar onde é que está a internet, você vai dizer em tudo. E se eu te disser que a internet está só em 5% da economia? Quando você me falou, eu fiquei espantado. Não então, imaginava. A internet ela penetrou 5% do PIB. E olha lá, por causa da ajuda do Covid, que a gente está hoje em 2030, na verdade. Esse podcast aqui, falando em termos online, é como se nós estivéssemos em 2030, porque o Covid nos acelerou. Então, 5%, 7% em alguns estados, então é muito pouco. E aí, por que ela não penetrou na economia? Porque a economia é feita de patrimônio. Né? Então, assim, por que a internet atual não trabalhou o patrimônio? Porque ela não lida bem com a transmissão de propriedade. A internet atual, essa internet do pedido de táxi, do pedido de comida, ela é boa para pedir sanduíche e pedir táxi, mas para pedir um apartamento ela não funciona, se você quiser transmitir a propriedade. Entendeu? Então, eu comecei a estudar a tokenização para resolver esse tipo de problema. Então, existem duas coisas grandes que estavam fora da internet, que a tokenização, que você perguntou, começa a abraçar. Quem são essas duas coisas? A moeda real, moeda de papel, né? O papel moeda ainda é baseado em papel, né? Papel moeda real, e os imóveis, que são baseados num outro papel chamado matrícula.
E quando eu me dei conta disso, eu falei, nossa, que loucura. Quer dizer que então essas duas coisas que mais valem no mundo, né? Quem tem dinheiro tem aonde? Tem no banco ou no Land Bank, que é um banco de terras, né? De imóveis. Vou fazer uma empresa, isso há 4 anos atrás, para resolver essa tokenização. Eu fiz um curso, aqueles de 6 semanas no MIT, né? De inteligência artificial e de blockchain, e fiquei espantado porque comecei a ver cases no mundo inteiro de tokenização imobiliária. Eu falei, nossa, não sou só eu que estou pensando sobre isso. O mundo tem esse problema. No mundo inteiro, as moedas soberanas dos países estão sendo digitalizadas através de blockchain e, ao mesmo tempo, os imóveis. Eu falei, pois bem, então isso deve acontecer no Brasil. Não posso, eu, como uma entidade privada, tratar da moeda do Brasil, né? Gostaria até de fazer o real digital, mas quem fazia o seu Banco Central. Então fui trabalhar do outro lado, que é o lado dos imóveis, para montar uma empresa tokenizadora de propriedades digitais. Então, basicamente, é esse o negócio da tokenização. A gente vai falar um pouquinho mais, eu te explico. O né? despertar aí foi bacana. Então, esse foi o embrião do negócio. Há 4 anos atrás, em 2020, 2021, a gente começou a estudar isso para montar no Brasil. Eu vi que você tem um time ali já, um time bacana, assim, uma turma já me parece ser muito bem alinhada. Então, quando você vendeu, né, a corporação ali, você manteve um time contigo ou montou do zero a ideia e construiu o time, partiu para fazer um negócio novo? A nossa vida é feita de contatos e track record, o que se chama, sua história, né? Então, se você tem uma boa história e saiu bem dos lugares que você foi, com certeza eu trouxe uma boa parte do time de empresas, não da última, talvez a penúltima. Isso é a história da gente, as conexões, né? Nós montamos um time bem diferente. Olha, das 19 startups, essa aqui com certeza é a mais diferente de todas, porque ela está entrando numa nova era da internet. Na Web3 é totalmente diferente. O primeiro time que eu chamei, Francisco, foi de advogados. É muito interessante isso, porque a tecnologia sempre esteve à frente, foi a protagonista do negócio no mundo das startups. Quando você vai para blockchain e Web3, os advogados são os protagonistas. Eles são metade da solução. Você não faz nada em blockchain se você não tiver um corpo jurídico amparando legalmente o que você vai fazer. Sabe por quê? Lembra que eu falei que na Internet 2 ela não trabalha com propriedade, Sim. Transmissão de propriedade? Na Web3, exatamente o oposto. A Web3, para vocês entenderem, é uma internet especialista em transmissão de propriedade. Inclusive sem intermediários, se você quiser. Se eu quiser te passar um dinheiro que está na minha wallet aqui, na minha carteira, para a sua carteira, eu consigo transmitir essa propriedade desse ativo diretamente para você. Mesma coisa com o imóvel, a gente vai falar sobre isso. Então essa transmissão de propriedade, ela lida diretamente com o Código Civil. Você tem que estar na regulação, você tem que prever o que pode fazer, o que não pode fazer. Então não adianta só um programador lá chegar lá em blockchain, vou fazer uma empresa aqui e de repente travar em cima de uma lei, né, que ele não estava prevendo, ou que não sabia, tinha desconhecimento porque ele era um técnico, né? Então essa empresa ela começou com um corpo de advogados. A gente chama que a primeira camada da empresa foi uma legal tech, uma startup de tecnologia jurídica, para depois colocar uma camada de PropTech, uma empresa de propriedades, né, do ramo imobiliário, para conversar com o legal. E hoje nós estamos numa terceira camada de fintech. Então, como se fosse um sanduíche mesmo, uma torta, né? Legal tech, PropTech e depois hoje fintech. Por que fintech? Porque a gente trabalha com dinheiro. Eu não posso trabalhar com dinheiro sem eu me ligar nos bancos. Eu não sou banco, né? Então a gente teve que fazer esse sanduíche para deixar a empresa completa, né? Estranho, foi bem estranho montar esse negócio. É mais bacana, tô vendo aqui que a trilha tá bonita de ver. Quando a gente fala nesse negócio, eu me lembro que quando a gente começou a ter acesso a essa informação, tokenização, quando a gente foi buscar para o Porto Privilégio a ideia do token, tokenizar o ativo, né? Já existia esse sonho de, né, daqui a pouco a gente está transacionando pelo mercado de fracionamento. Mas para aquela galera que está nos ouvindo, para começar a entender o que é esse negócio de tokenização imobiliária, para a gente começar no beabá. Uhum. Vamos lá. Toda inovação disruptiva, tu vê que os assuntos se ligam, né? A inovação disruptiva,
ela pressupõe uma curva de adoção. Eu sei porque eu já fiz várias disrupções. Nunca demora menos do que 2, 3 anos para uma disrupção ocorrer. Mesmo mensagem de texto, lembra que eu lancei a primeira empresa no ano 2000, 2003 veio o Big Brother. Eu demorei 3 anos para chegar em 1 milhão de mensagens. Quando o Big Brother entrou, eu fiz 1 milhão de mensagens em 1 hora. Então é uma adoção em massa depois de 3 anos. Tá? E a tokenização imobiliária é uma disrupção. Tá? Então, como é que ela tem que ser implementada? Por que eu estou falando isso? Porque é como se fosse uma corrida, quase uma maratona, né? 3 anos de inovação, é uma maratona. A tokenização, ela, para vocês entenderem, ela tem que ser feita aos poucos. Tá? Você não pode ir para a linha de chegada. Eu posso dar uma visão para vocês o que vai ser possível fazer com a tokenização em 2028, 2030. Mas vamos começar agora em 2024 ou 2021, quando a gente começou. 2021, quando a gente começou, e igualzinho agora em 2024, um imóvel ele é reconhecido no sistema registral. Ponto final. Está lá no Código Civil. O proprietário é aquele que recebe seu nome lá no ambiente do cartório, numa matrícula, no ambiente registral. Isso não mudou nada e não vai mudar nada nos próximos 10, 20, 30 anos. Teria que mudar o Código Civil. Então, para tokenizar imóveis, a primeira coisa que tem que ser feita é olhar para a matrícula. E é engraçado, porque a maioria das empresas que tentaram fazer tokenização no Brasil não olharam para a matrícula, porque a tecnologia é tão sedutora e ela é tão feita para a transmissão da propriedade que algumas empresas pensaram o seguinte: olha, para que cartório? Né? Para que tabelionato? Eu vou fazer aqui. E as empresas não foram para frente. A nossa empresa se destacou porque foi a primeira e única até hoje empresa que olhou para o cartório, para os registros e falaram: ok, você é o representante, né, dessas transmissões de propriedade. Mas agora, como é que eu faço? Eu vou trazer a matrícula para dentro da tokenização, para dentro do blockchain. Que valor que vai ter esse negócio? Né? Eu não posso fazer a tradição se dobrar para a inovação. Porque isso tem pouco credo. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que fazer a inovação se dobrar, né? Como se curvar para a tradição. E foi o que a gente fez. Nós pegamos o token e falamos: token, vá se curvar, né? vai obedecer o registro na matrícula. E nós inserimos um token dentro da matrícula do imóvel. E já fizemos mais de 50 imóveis dessa forma. Então, esse ato de... Ok, aqui está. Ela estava falando aí. Ela tá ligada aqui, né? Esse ato de tokenizar que você perguntou, no caso imobiliário, é o ato de ligar o token na matrícula e representar aquele imóvel que está naquela matrícula de maneira digital. Então, tokenizar é representar um ativo do mundo real em ambiente digital. E 1 para 1. Né? Então, é um imóvel, um token. Ele tem que ser único, porque senão ele não tem valor. Na Internet 2, as coisas não são únicas, por causa do efeito de copiar-colar. Todo mundo deve conhecer copiar-colar. Né? Você pega a imagem de um prédio, você dá copy-paste, você faz 1 milhão de imagens. Num apartamento, como propriedade, eu não posso fazer isso. Então, essa representação se chama de tokenização. Esse foi o ponto de partida. Só, Francisco, surgiram uma série de outros desafios que a gente pode entrar em mais detalhes, mas, por exemplo, né, se eu deixar a matrícula solta e tiver um token solto e começar a negociar com você o token aqui, alguém pode negociar a matrícula. Isso dá problema, vai ter venda dupla, ou double spending, como chamam no blockchain. Né? Então a gente teve que fazer técnicas de fazer um travamento na matrícula para que ela não pudesse ser transacionada enquanto o token estivesse ativo, para que o token fosse transacionado. Então são técnicas que a gente foi desenvolvendo. Então essa é a típica tokenização imobiliária que a gente está empregando aqui no Brasil, alinhado 100% com o ambiente registral. Eu gostei, achei que foi bem simples a explicação, né? Então, às vezes a gente se depara com conteúdo que alguém vai e fala, como é que eu explico a tokenização imobiliária, né? Então, eu vou lhe falar que foi o conceito mais simples, mais fácil de entender realmente quando você, né, faz esse paralelo aqui, ó, eu vou transformar algo que é real,
em uma versão digital, ele precisa ser único. Só que dentro desse ele ser único, a gente começou a perceber que vai gerar algumas oportunidades, né? E mais cedo foi bacana porque você me contou uma visão de médio e longo prazo que eu acho que faz total sentido, né? Passando pela questão do real digital para a gente trazer para aqueles que ainda não conhecem esse movimento. Só que hoje a gente já vê um movimento, né, acontecendo. E é legal a gente abordar também o movimento errado que acontece. Muitas vezes as pessoas usando a tecnologia para gerarem produtos financeiros. E aí eu vejo que a coisa se esbarra ali na CVM, não é verdade? Sim. O que acontece? Então a questão da corrida da disrupção, né? Dessa curva que demora 3 anos. Lá no final desses 3 anos, haverão novas regulações que vão possibilitar você navegar entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário. Mas hoje eles são mercados separados. Quem cruzar essa linha sem estar preparado vai parar, vai ser parado ou pela CVM ou pelo Banco Central, né, dependendo do órgão que estiver regulando. Então, a gente explicou a tokenização. Vamos falar um pouquinho do... Você perguntou, né, o que vai acontecer lá na frente. Vamos lá para o futuro, mas vamos para o futuro de um dia primeiro. O que dá para fazer no dia seguinte que a gente faz a tokenização? E esse futuro que eu vou te contar já é passado, tá? Porque a gente faz isso desde 2021. Bacana. Então, o que aconteceu lá em 2021, no dia seguinte que a gente tokenizou um imóvel? Foi possível fazer uma venda em frações para uma senhora de 80 anos que queria comprar um apartamento para sua neta. Então, qual era o problema ali que a gente resolveu? Ela tem 80 anos, não pode fazer um financiamento imobiliário. E ela só tinha 100 mil reais. E ela não queria dar os 100 mil reais em dinheiro para a neta. Então a gente vendeu 20% do apartamento e hoje a neta dela aluga 80% do apartamento. Isso no mundo tradicional não é possível. Como é que você vai fazer isso no papel? Não tem como. E ela tem como se fosse um botão lá no aplicativo que ela arrasta para o lado alugar menos, comprar mais. Então ela fica entre comprar e alugar. Hoje ela está numa relação 80-20. De repente essa neta começa a trabalhar e fala, agora eu tenho mais 50 mil. Ela vai arrastar para o lado e vai comprar mais. Tudo isso está pré-programado nos contratos inteligentes que ficam dentro do token. Tá? Então esse tipo de coisa aconteceu no dia seguinte. Inclusive isso saiu no G1 e depois foi para o Jornal do Almoço, foi pelo Brasil afora, porque foi a primeira tokenização do Brasil e logo uma senhora de 82 anos comprou. Outras coisas que dá para fazer e já é passado também. Quando você tokeniza o imóvel, no dia seguinte, aquele imóvel ele vira como se fosse um cheque especial. A gente nem usa mais a palavra cheque especial, mas é como se fosse uma linha de crédito. Como ele está tokenizado, o banco olha para ele e fala, entendi. Ele está aqui, ele já foi feito uma diligência, ele está higienizado, eu posso confiar nele, né? Então, quanto você tem um apartamento, digamos, de 500 mil reais, você está precisando de 50 mil reais. Então, hoje, no mundo analógico, você não consegue fazer nada. Você vai chegar num banco, o banco vai dizer, não, um apartamento de 500 mil, eu te dou 300, 50 mil não te dou, porque é muito pouco, não vale a pena as taxas do banco. Com tokenização, você consegue pegar 1.000 reais. Você arrasta para o lado ali, 1.000 reais e faz o download do dinheiro, que a gente chama. Que o dinheiro cai na sua carteira imediatamente. Tudo isso é transação em tempo real. Você arrasta para o lado, o banco já conhece seu score de crédito, já conhece o imóvel e você consegue pegar o empréstimo instantâneo e pagar também à medida que você tem o dinheiro. Então, você fica numa relação de arrastando para um lado para o outro, né, para ter capital de giro com o seu imóvel. Porque muita gente, né, você sabe muito bem, Francisco, não deixa de comprar o imóvel com medo de perda de liquidez e se eu precisar de 50 mil? Puxa, eu vou ficar meio apertado. Então, nesse caso, não tem mais esse problema. Compra um apartamento de 500, se você precisar de 50 mil, você já poupou 450. Pensa pelo copo cheio, né? Tá poupado por pouquinho, 450, você vai pagar aluguel sobre 50 mil, que é muito mais barato que sobre os 500, né? Então, esse é um caso típico que já dá para fazer há mais de 3 anos e é passado. Futuro. Vamos dar um pulinho ali, não muito longe, tá? Vamos pular aí 4, 5, 6 anos para frente. 2030. 2030, um relatório do Boston Consulting Group aponta que 10% do PIB das nações serão tokenizados. Então, assim, Francisco, se eu desistir desse negócio de tokenização e você desistir,
não vai adiantar nada a gente desistir, porque 10% do PIB das nações serão tokenizados. E é o Boston falando. A McKinsey fala a mesma coisa. E aqui a gente está falando de $1 trilhão, não é de $1 bilhão. O ativo imobiliário é estimado em 400 trilhões de dólares no mundo. Imagina 10%, nós estamos falando de 40 trilhões de dólares que estão nos esperando aí mundo afora, né, para ser tokenizado. Então lá em 2030, que está logo ali, né, haverá muito ativo imobiliário tokenizado, e por ter muita abundância também vai ficar fácil ter o mercado primário e secundário. Em abundância, milhões de pessoas trabalhando com isso. E aí o que vai acontecer? A regulação vai ter avançado, essa separação que existe hoje, né? Bem separado, o mercado imobiliário, o mercado de capitais, ela vai ser controlada, vai poder navegar de um lado para o outro, você vai poder transformar o seu ativo, que é só imobiliário, em um ativo financeiro, né? Você vai estar amparado pelas regulações do Banco Central e pela CVM lá em 2030, que já vai regular isso muito bem, porque a regulação está só no início, né? Está recém dando os primeiros passos. E se tudo isso acontecer, e vai acontecer, né? O que você vai poder fazer? Listar os seus imóveis numa crypto exchange, né? numa bolsa de valores no mundo inteiro. Então tem crypto exchanges aí que operam em 100 países. Então um imóvel aqui de Salvador, São Paulo, qualquer outro lugar, vai estar listado em 100 países. E de repente você vai vender o imóvel e nem sabe para quem. E sem aquele negócio de faz o câmbio, né? Manda a grana para outro país, a coisa, conversão imediata. Lembra que eu falei que 2 ativos ficaram de fora da internet, que é o ativo, a moeda fiduciária do país e os imóveis? Sim. Vamos falar um pouquinho agora do lado da moeda, que você falou em câmbio, né? Do lado da moeda, o Banco Central está fazendo já há 2, 3 anos um projeto chamado Drex. Eu brinco, né? Para entender quem é o Drex é o primo rico do Pix. Conhece o Pix? Sim. Eu vou falar do Pix. Imagina, o Pix já é legal, né? O Pix é fortão, né, cara? O Pix revolucionou. Agora, imagina o primo rico dele, como é que ele é. Por que eu chamo de primo rico? Porque o Pix é um meio de pagamento. O Drex é o pagamento, a moeda, através do real digital. Então, o real digital está sendo desenvolvido no Brasil, vai chegar na mão do consumidor entre final de 2025, ou seja, nós estamos falando de um ano e pouco, né? Até início de 2026, então nós estamos falando de 1 a 2 anos, vamos dizer que atrase um pouco, chegue em 2 anos, né? Então, no máximo em 2 anos, os brasileiros terão reais digitais, né? Só que não são só os brasileiros. Nesse momento, tem 80 nações que estão fazendo isso. E quando falo nações, eu estou falando de China, Rússia, Índia, Estados Unidos, Austrália, todos. Só quando falo 80, são as principais 80 nações do mundo estão trabalhando nas suas moedas digitais. Quando isso acontecer, isso vai acontecer em 2 anos, porque todos eles já estão em fase de lançamento, o câmbio já vai ser atômico. A gente chama essas transações no blockchain de atômicas, porque não tem humano no meio e não tem delay, não tem scroll account, não tem esses termos que a gente usa no inglês, que é do scroll account, é uma conta temporária que fica parado o dinheiro de um lado, do outro, demora tanto tempo para compensar. Lembra disso, né? Que tinha. No câmbio é assim, né? Demora para fazer o câmbio. Sim. O câmbio vai ser atômico em segundos, de moeda digital do Brasil, de real digital para dólar digital, de real digital para yuan digital, para rúpias digital e tudo mais. Então isso vai gerar um impacto na economia muito grande, porque vamos raciocinar o seguinte, vamos fazer um seguinte raciocínio. O real digital está vindo aí, né? Tá. Ou seja, ele já vem, já é uma coisa, um plano certo. Vamos lá, é tão certo que já são 16 bancos trabalhando em consórcio com empresas de tecnologia já há 2 anos no atacado. O Drex já está passando de um banco para o outro. Já tem mais de um ano que acontece isso. Há 2 anos, 3 anos estão trabalhando nesse consórcio. E Caixa Econômica Federal, Itaú, Banco Inter, Microsoft é um grande player nesses consórcios, né? Porque precisa de tecnologia. E eles já estão passando o Drex de um banco para o outro. Então já está no atacado, né? E ele vai chegar no varejo, e nós os brasileiros somos o varejo, ele vai chegar daqui 1 ano e meio mais ou menos. E onde é que vai ser usado? Bolsa Família paga em Drex,
financiamento imobiliário do Minha Casa Minha Vida liberado em Drex ou em real digital, que é o mais correto, porque Drex é a plataforma, né? A moeda é o real digital, o real tokenizado. E aí o que vai acontecer? Vamos acordar daqui a 2 anos, no máximo, com milhões de brasileiros com reais digitais na carteira. Então, digamos que a economia vai ser assim daqui a 2, 3 anos. 90% dos reais vão circular ainda baseado no lastro de papel, do papel moeda, e 5 a 10% aí já começa a circular com o real digital. E assim vai havendo uma troca, né? Vai saindo o papel moeda, vai chegando o real digital. Isso já é assim. Na China tem algumas cidades já totalmente com impostos digitais, com yuan digital e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Digamos que, sei lá, tem 5 milhões de brasileiros com reais digitais na mão. Eles vão bater nas incorporadoras e vão dizer, olha, eu tenho 500 mil reais digitais em comprar aqui um apartamento. E aí você vai dizer o quê? Não, espera um pouquinho aí, o teu atômico, né? Que eu vou ali fazer uma transação analógica, daqui a 30 dias a gente conversa, quando tiver tudo pronto, tu volta com o teu real digital. Não existe. Não vai acontecer isso. Tá? Então o real digital vai comprar propriedade digital. Seja de imóveis, seja de automóveis. Alguns bancos estão trabalhando para fazer isso com automóveis também, né? É a mesma coisa, né? Vai ser propriedade digital de automóveis. Nós estamos trabalhando na propriedade digital de imóveis, porque tem uma característica específica. Então, esse mundo está ali na esquina, assim, não, eu até brinco, não são 2 anos, são 18 meses, assim, que você já começa a ver escala. Só para finalizar essa parte, assim, que a gente chama de gradual e de repente, né? Gradually, then suddenly. A disrupção ela ocorre, assim, vai gradual, de repente estoura. Bancos já estão se preparando para fazer os seus veículos de custódia de propriedade digital imobiliária. Porque o banco faz isso com o nosso dinheiro. É que a gente não parou para pensar. Talvez aqui os teus ouvintes aqui estão achando estranho, mas o imóvel digital, como é que vai ser isso? Eu vou ter na minha carteira digital? Mas você faz isso todos os dias com o seu dinheiro. Há 20 anos. Quanto tempo tem o Internet Banking no Brasil? Mais de 20 anos, né? Os primeiros Internet Banks. Então vamos botar aqui nos últimos 10 anos, quem é mais jovem aí, faz a mesma coisa com dinheiro. O que você faz com dinheiro, Francisco? Você tem uma nota de 100 reais. Você não fica operando com 100 reais. Ninguém quer operar com dinheiro, papel, moeda. Né? Então você vai lá no banco, né? Vai lá na agência do banco e diz, olha, segura aí essa nota de 100 reais para mim. Aí você deposita a nota e aí você vai para sua casa, para sua festa, balada, restaurante, com o seu token da nota. Você já anda com o token da nota, como se fosse um token, né? Ele é um pré-token, porque ele não tem toda a tecnologia de um token, né? O token teria que ser único, imutável, né? Isso aqui é só uma representação que você tem daquele papel moeda. Ou seja, não tem nem a segurança toda que o token vai gerar, né? Exatamente. Então, agora o real digital, você vai ter o real digital. As pessoas vão sair na rua com o seu celular, com notas, como se fossem notas de real digital na sua carteira, né? Como se fosse simbolicamente notas, né? Então, assim, disrupção muito grande. É verdade. Eu tenho certeza que é um assunto que baralha a cabeça de quem está ouvindo pela primeira vez, né? Quando a gente começa a falar sobre esse negócio de digitalizar algo que é real, que é um ativo, mas e como é que eu tenho uma propriedade de fato? Então, eu me lembro das nossas dúvidas logo quando a gente trouxe, né, à luz esse tema. O mercado também em Salvador nunca tinha ouvido falar, então foi algo super novo. E aí gerou muita curiosidade, né? Muita pauta de mídia no sentido de o que é isso e vamos falar disso. A gente trouxe alguns... fizemos um evento, trouxemos o Alê, trouxemos na época a turma da Insígnia e trouxemos ali alguns players de mercado para tratar do assunto. Não até com a vontade de disseminar o conteúdo que a gente sabe que ajuda nesse processo aí de escalar, né? Isso, a tecnologia. E assim, mas era interessante a gente começar a falar o porquê é seguro. Eu vi o teu sistema, rodamos, né, o do Porto, que depois a gente vai falar aqui o formato que a gente, né, empregou lá no Porto Privilégio. Mas eu vi a metodologia que você me falou, que você me mostrou, né, levando aquele veículo ali para a matrícula. E, ou seja, você utilizou o cartório, utilizou a matrícula, colocou o teu token lá, tornou ele seguro, porque aquela matrícula
tá blindada, ali você blindou a matrícula quando você colocou o veículo, né? Pelo caminho que você seguiu, que eu achei interessante. E a partir daquele momento, dentro da wallet, você tornou o processo digital ali. E aí vem uma magia também, que é a pessoa que você me falou hoje. A pessoa ela tem o poder de fracionar aquilo e começar um mercado novo aí de diversificação na carteira. Sim. Você tocou num tema, nessa explanação, você tocou num tema muito importante que é a segurança, né? Que é a primeira preocupação, a gente tem medo do novo, né? Mesmo que o novo seja melhor, mais seguro, a gente, não conhece esse negócio. Então a nossa primeira reação não sei se é seguro, não sei se é transparente. Eu gosto às vezes de explicar coisas novas que estão surgindo comparando com as atuais, mostrando que elas não são. Às vezes, se eu explicar pelo oposto, fica mais fácil de entender. Eu vou te explicar como é que funciona a internet atual. Aí você vai ter medo da internet atual. A internet atual, ela funciona com servidores concentrados. A internet, na sua essência, 35 anos atrás, lá quando surgiu o HTTP, todos os protocolos iniciais, na essência ela era distribuída. Por isso que ela é charmosa, todo mundo, os jovens da época lá, que legal, então eu posso ter um nó na rede, vai ser distribuído e tudo mais. Ao passar do tempo, a internet virou algo de 10 empresas do mundo. 10 empresas mandam. Então, empresa de cloud, tem no máximo 10. Você pega lá Google, Apple, Dropbox, e aí cada um tem seus produtos, o Drive, né? Você está refém daquele negócio ali. Bancos, 10 bancos operando grandes do mundo, tem 80% do mercado. Então, assim, a tecnologia, a rede de tecnologia, ela acabou se concentrando. E os dados, os seus dados, estão na propriedade de uma empresa privada que às vezes não tem nenhum controle. Qual a segurança que eu tenho de quem cuida dos dados que ele não vai adulterar o dado, fazer uma fraude? A maioria das fraudes, né, e de hacking é de hacking social, não é tecnológico. A maioria dos hackers tem envolvido alguém da empresa, alguém que saiu, alguém que brigou, e tem um ser humano no meio. Então os teus dados e os meus dados estão todos concentrados em empresas privadas, que a gente nem sabe como funciona, e um belo dia tu acorda lá e pode ter tido uma fraude e tudo mais. Então a internet atual ela é assim, concentrada. Como é que funciona essa transação que a gente mostrou do Porto Privilégio? Quando a gente faz uma transação no blockchain, ela não é gravada em nenhum computador que pertence a alguma empresa. A transação é gravada mais ou menos em 60 mil computadores ao redor do mundo. Então, vamos falar de segurança, o que você confia mais? Numa informação que está concentrada na mão de uma grande entidade privada, seja um banco, seja uma empresa de cloud, sujeita ali a um ser humano, ou uma informação que está distribuída, né, uma transação que está distribuída em 60 mil computadores, que para adulterar ela, você teria que adulterar 30 mil mais um, que é 51%. Né? Porque para fazer a troca de alguma coisa, você tem que ter a maioria. Então você teria que invadir 30 mil computadores para convencer a rede que essa informação que você está colocando é verdadeira. Então, assim, quando eu entendi, demora para entender, né? Fui programador 10 anos. Para mim, pessoal, fiquem tranquilos, vocês estão em casa aí. Tranquilo. Eu demorei 6 semanas para entender. Fiz um curso do MIT sobre blockchain, inteligência artificial, fui estudar essas coisas, vendo os cases e olhando o código, como é que é, para poder entender a lógica do blockchain. A lógica, assim, se eu pudesse traduzir em 15 segundos, ela funciona assim: a cada transação que ocorre no blockchain, as plataformas, os aplicativos como o da Netspace, perguntam para a rede qual o código, né, como se fosse um código verificador. Minera para mim um código para eu poder gravar essa transação. É assim que ocorre a gravação da transação. Esses 60 mil computadores estão ligados aqui na rede, eles tentam descobrir esse código. O primeiro que que descobre o código, recebe a recompensa
da mineração. Por isso que tem mineradores, né? Você já deve ter ouvido falar desse termo, né? Sim, sim. Eles recebem para gravar, daí todo o resto que participa da rede acaba gravando. Então é uma brincadeira de caça ao tesouro, né? Então um monte de computadores à disposição para gravar a transação. Aqueles que descobrem o código ganham um pedacinho ali, né? Um pedacinho da transação. E o seu dado é gravado nesses 60 mil computadores que eu estou dando de exemplo aqui. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, né? Então, assim, é muito seguro. É difícil de entender para quem está acostumado com a internet concentrada, que você entra num login numa empresa americana, numa empresa europeia, né? Aqui não tem. O nosso dado eu não diria que não está nem na nuvem. Está nos servidores espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que eu não tenho nem ciência de onde é que eles estão. Quando você me falou, eu realmente, assim, depois que eu tive acesso à nova perspectiva da plataforma, né, a gente bolou a ideia lá na época, a ideia era fazer os clientes experimentarem. Jogamos a ideia na mídia, falamos sobre a tokenização imobiliária, levantamos esse tema na época, nos ajudou, né, porque a gente gosta de tecnologia, então um assunto desse acaba te posicionando perto dela, da evolução, da tecnologia, do avanço tecnológico. Nos ajudou na velocidade de vendas, mas até então nada tinha sido feito propriamente dito, né? E agora a gente vai ter oportunidade de ver o apartamento, né, digitalizado, cada cliente recebeu o token, só que a gente utilizou a metodologia de token de benefício, que cada cliente recebe seu token, o apartamento vai ser alugado, né, e vai ser distribuído essa alocação já para cada token, e eles vão poder fazer o que ele quiser, né? Então, que já é uma forma também das pessoas entenderem que a partir disso, o que é que eu estou visualizando também, André? Vai surgir, as empresas vão despertar para gerarem um clube de benefícios, onde você vai começar a levar essa turma para o ambiente digital e permitir que eles façam entre eles o mercado acontecer, né? Porque você planta a semente, mas as coisas vão fluindo, vão acontecendo, outros negócios vão surgindo, que é um viés que eu sempre tinha visto. Eu falei, caramba, aqui tem uma semente de oportunidade, né? Então, na época, essa ideia de você transacionar a fração, por exemplo, já não era nem existia há 2 anos atrás essa visão nossa, porque existia um bocado de trava e não tinha tido a solução que você colocou, né? Então, acho que a solução que você criou é uma excelente solução, é legal. Uma dúvida minha, você já questionou, por exemplo, cartórios de outras regiões? Você me falou que agora está indo para São Paulo, vindo lá, né? A solução é uma solução que você enxergou alguma dificuldade para ser trabalhada pontualmente em um cartório ou outro? Ou não, falou, não, mas essa solução aqui a gente tem certeza que flui bem em qualquer cartório? Isso foi uma premissa na fundação da empresa. Nós largamos com algumas premissas. A primeira premissa é que deveria estar ligado no ambiente registral. E a segunda premissa é que fosse uma transação típica imobiliária, não uma transação exótica, né, diferente, inventada, uma transação que o cartório faz todos os dias. Nós escolhemos dois tipos de transação, amparadas pelo Código Civil e pelo ambiente registral, que são as transações de permuta imobiliária sem torna, então a troca de um ativo digital, de um criptoativo, no caso o token, né, pela propriedade civil, então a gente chega lá para trocar, ou da alienação fiduciária em troca de uma chave que é o token. Então quem tem a chave pode destravar a alienação fiduciária de maneira online. Então a gente teve 3 momentos de receptividade do ambiente registral. O primeiro momento, quando a gente fez as 2 primeiras matrículas, voltou em tempo recorde. 10 dias a gente fez o registro dos tokens. Legal. Assim, muito, muito rápido. E aí a gente fez uma live, e nessa live tinha 1000 pessoas simultâneas. O link se espalhou, a gente perdeu o controle, assim, todo mundo louco. O que vocês fizeram? Como é que vocês fez, meu amigo? E a gente em seguida jogou mais 30 imóveis no mesmo ambiente registral. E aí o registro ficou assim, mas o que é isso? Eu não estou sabendo, vamos se reunir. Começaram as associações a levantar com razão as dúvidas, porque é uma coisa muito nova, né? Uhum. O sistema registral está aí há 160 anos, funcionando na sua essência igualzinho, desde 1864. Está ali igualzinho. Aí de repente veio um negócio diferente, né? E muda dentro do Código Civil, não precisou de lei nenhuma nova.
O cara me pegou aqui, rapaz, pela lei, me conduziu. Daí, exatamente. Daí os cartórios falaram, opa, para aí só um pouquinho, deixa eu entender esse negócio. Daí foi feita uma carta circular das associações, pelas associações dos notários, né? Essa carta circular foi enviada para a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com uma série de perguntas. Olha, como é que eu faço? Como é que eu declaro isso aqui? Como é que eu me protejo de lavagem de dinheiro, antiterrorismo, coisas... Como é que eu reporto para o COAF, né, que é o órgão que cuida disso, né, dessa proteção, né, de segurança das transações, para não ter corrupção e tudo mais. E demorou uns 2, 3 meses. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul emitiu um provimento, o que foi ótimo para nós, assim, para o mercado, foi excelente, porque se não tivesse suscitado dúvida logo no início, a gente estaria na dúvida até hoje. Será que isso vai dar certo quando crescer? Então, assim, nas primeiras semanas da tokenização no Brasil, foi em maio de 21, em seguida teve essa carta circular para a Corregedoria, e 2 meses depois, 3 meses depois, a Corregedoria emitiu o provimento 38 de 2021, quem quiser procurar na internet pode achar, que regra como é que deve ser feito, como é que deve ser registrado, como é que eu declaro isso no imposto de renda, porque eu tinha um apartamento de 500 mil reais, agora eu tenho um token de 500 mil reais. Eu declaro apartamento ou token? Não, você declara o token. O marco legal dos criptoativos, que é de 2022, ele já regra isso. Se você tem um token, você tem que declarar no seu imposto de renda. Lá para a Receita Federal, para quê? Para se você fizer ganho de capital, pagar os impostos devidos. Então, assim, foi logo no início que teve esse movimento foi uma luz aí, que agora você vai usar ele e vai guiar todo o processo hoje, dos cartórios. Exatamente. Hoje a gente está... Então, assim, respondendo a tua pergunta, funciona nos 5.500 municípios do Brasil. A gente brinca de Pelotas a Mossoró, porque Pelotas já funciona, que é no extremo sul, lá no perto do Uruguai. E Mossoró, eu tive pessoalmente lá em Mossoró, né? Funciona em Mossoró também, foi lançado em Mossoró, mas funciona em qualquer município, porque o Código Civil funciona onde? Em todos os municípios. O ambiente registral funciona onde? Em todos os municípios. Então, agora nós estamos num terceiro momento, que é super interessante esse momento, né? Como o Drex avançou, lembra que eu falei do Drex? Então as coisas estão interconectadas. Naquela época não se falava do Drex. Os registradores, os tabeliões, nem não tinham noção do que se tratava isso, nem nós brasileiros, né? E o Drex avançou e os cartórios vão ter que se conectar nesse mundo, né? Porque vai ter moeda digital, ela aceita só ativo digital. Como é que eu vou fazer para registrar um ativo de papel? Então o que está acontecendo? Está sendo discutido entre o Banco Central e entre o ambiente notarial aonde que eles vão se encontrar. Aqui está um lado da linha, o outro lado. Eles estão convergindo. O Drex está vindo e o cartório está evoluindo. Não saberia dizer se o cartório vai evoluir 30% e o Drex 70%, ou vice-versa, se o cartório vai até o ambiente do Drex. A gente não sabe porque isso só o futuro dirá. Mas que eles vão se encontrar, o encontro já está marcado. Com certeza. O encontro está marcado. Falei, rapaz, é uma coisa inevitável de acontecer. Então, só para fechar o assunto, eles vão se encontrar e a reação à nossa empresa é nenhuma. Quando a gente veio aqui para Salvador fazer o registro, o registrador já sabe como fazer, já tem um provimento, inspirado também no Rio de Janeiro, foi inspirado no Rio Grande do Sul, igualzinho do Rio Grande do Sul, só que ele foi além, ele ainda fez efeito normativo, que tem de como fazer, as regras de como fazer, mais detalhadas, e a gente já fez lá para cima, em qualquer lugar do norte, do Santarém, por exemplo, tem já propriedade digital, a gente não divulgou ainda, mas estou dando um spoiler aqui, né? Legal. Já vai ter lá, passou lá nos registros, lá para baixo também, a Serra Gaúcha, Caxias do Sul, tem um apartamento de hotel com escritura que foi tokenizado na Serra. Esses dias me perguntaram, eu estava no carro, o dia que tu fizer em Caxias do Sul, nós vamos fazer uma festa, que eu duvido o pessoal aqui de Caxias do Sul, que é super conservador, eu até brinquei, falei, olha, eu acho que eu não vou conseguir fazer em Caxias do Sul. E o cara, pô, não vai conseguir? Não, porque já está feito. Muito bem. Rapaz, que bacana, mano. Eu estava aqui pensando, eu não sei se a turma que está aí consegue projetar. Rapaz,
Primeiro, a pessoa que vai investir, ele vai comprar, vamos falar de um investidor, que é o nosso público aqui. Ele faz uma aquisição de uma unidade com essa característica tokenizada. E aí ele vai fazendo ali 1, 2, 3, né? Lá para as tantas, ele decide que ele precisa de um aporte financeiro ali, que ele pode juntar, chamar 4, 5 amigos. Espera aí, já tem aqui comigo essa unidade, fraciono aqui. Ele mesmo fraciona sem corretor, sem precisar de nenhum agente no meio do caminho, né? E ali ele já resolveu a liquidez que ele precisava do ativo, né? E ali a outra pessoa que comprou pode fazer isso, que a outra pode fazer isso, e tudo centralizado aqui, pelo que eu estou entendendo, né? A informação centralizada. Sim. E pelo que você me falou, também não impede, que eu achei isso legal também. Você deu a solução. Mais água? Tulhão? Mais um pouquinho. Aqui, pô. E aí, pelo que você me falou, tem tanto a via de ida, no sentido de eu te entrego a matrícula tokenizada, quanto se a pessoa quiser tirar, né, e aí colocar em nome dela, também pode, sim, sem nenhum problema. Não é isso? Isso aí. Vamos lá pelo aspecto altamente rentável, legal, que é o tema aqui nosso, né? Porque vocês já devem ter falado muitos podcasts aqui sobre produtos altamente rentáveis aqui, né? A tokenização, se o produto é rentável, ela vai tornar até mais rentável ainda. A tokenização não é uma mágica que você pega um imóvel ruim e ele fica bom. Não. Muito bem, é bom falar isso. Não é porque tem a tokenização que o imóvel tá bom. Eu tenho aqui um apartamento que não vende há 10 anos, vamos tokenizar? Não, você vai começar você vai pegar, vai estragar a tecnologia, estragar o mercado, né? Porque você vai botar lixo no mercado. Então, assim, um produto bom, tokenizado é melhor ainda. O produto ruim é um pouquinho melhor, mas continua sendo ruim. Não vai virar maravilhoso por causa da tokenização. Claro que algumas exceções tu pode até viabilizar a liquidez por causa da tokenização, mas para a gente entrar nesse tema então olhando para o imóvel como um investimento, né? Eu até brinco que o imóvel, as pessoas gostam de comprar imóveis porque o imóvel, na minha concepção, é a máquina do tempo do dinheiro. Pegou aí, né, Túlio? Marca aí o corte, viu? Gostei disso, viu, velho? Vou usar pra mim. Por que eu chamo o imóvel a máquina do tempo do dinheiro? Porque, assim, existem muitos produtos financeiramente atraentes, com rentabilidade de 1% ao mês e tudo mais, né? Você fica louco, nossa, 1%, mas o Brasil é feito, não só o Brasil, mas outros países são feitos de planos de governo. Um belo dia, as poupanças foram bloqueadas no Brasil. Imagina eu ter a poupança da minha vida aqui. Trabalhei que nem louco, juntei R$1 milhão, R$2 milhões. Aí eu chego lá, não botei em imóvel porque eu acho que é mais rentável eu aplicar aqui nessa aplicação de 0,8% ao mês. Pois bem, meu amigo, seu dinheiro está bloqueado. Pois bem, meu amigo, seu dinheiro foi dividido por 2,750 quando virou o RV há 30 anos atrás, né? 25 anos atrás. Coisas desse tipo. Então a gente protege o dinheiro investindo em imóveis. Por isso que eu investi a maior parte dos meus imóveis perto dos 50 anos, hoje eu tenho 58, 60, né? Digamos 60, chegando perto de 60. Eu investi para acordar lá quando eu tiver meus 70 anos e, nossa, que legal, transportei o dinheiro lá de trás e ele está aqui ainda, em forma de tijolo. Agora eu vou vender, vou trabalhar em cima dele, né? Eu não sei se eu teria esse dinheiro se eu transportasse durante 20 anos. Talvez eu tenha feito uma aplicação errada, talvez tenha tido um plano, né? Então vamos lá, eu fiz uma comparação com o sistema financeiro e o de imóveis. O que muda a tokenização e por que torna mais, vamos chamar aqui de altamente rentável, né? O mercado imobiliário de papel, vou chamar o mercado atual, que é baseado no papel, na transação analógica, ele tem um desafio que eu chamo de um tripé, né? Que é o acesso ao produto imobiliário. Ele é dificultado, você precisa ter muito dinheiro para entrar no mercado. Não sei quanto custa um estúdio aqui nessa cidade, mas deve custar, sei lá, 300 mil, pelo menos 400 mil. Um melhor já vai custar 500 e o melhor 700. Então, vamos arredondar aqui, você tem que ter 500 mil reais para entrar no mercado imobiliário. Acesso, né? Primeiro problema resolvido pelo blockchain, pela tokenização e blockchain, já vou explicar como. Segundo, flexibilidade.
Quando você faz uma transação imobiliária baseada no sistema analógico, registral, você está fadado a não conseguir mexer nessa transação. Vou dar um exemplo. Financiamento imobiliário, feito com alienação fiduciária numa matrícula no ambiente de papel e analógico. Acabou, meu amigo. Você fez o financiamento, tchau. Qualquer desfazimento vai ser muito duro. Não sei nem se o banco vai aceitar, porque você já contratou, né? Você está devendo 20 anos. Ah, mas eu mudei de Salvador agora para São Paulo. Dane-se, meu amigo. Continua a pagar seu negócio. Vai pagar teu apartamento de Salvador e vai alugar um em São Paulo. E vai perder dinheiro dos dois lados. Vai pagar para não morar aqui e vai pagar para alugar lá. E de repente torcer para o cara não te chutar do apartamento em São Paulo. Né? Então, assim, flexibilidade, o blockchain vai resolver. A gente já vai falar como. Dá para imaginar como é que a gente já deu algumas dicas. Né? E o terceiro é liquidez. Ao mesmo tempo que o dinheiro, que é o imóvel, a máquina do tempo do dinheiro, você coloca lá, mas não sabe quando tira. Porque quando eu preciso do dinheiro semana que vem. Levanta aí, vende imóvel para mim, por favor. Não vende. Não é assim. Não vende, baixa 100 mil que vende. Isso corretor me falou. Exato. Eu estava precisando de liquidez, tinha que vender 2, 3 apartamentos e fiquei lá penando 2, 3 meses. Um amigo meu, corretor, falou: Andreas, é mágica, quer ver? Baixa 100 mil que vende. Eu vendi os 3 com prejuízo. Entendeu? E peguei o dinheiro. Então é ruim de ter liquidez quando você precisa. E às vezes é uma doença da família, uma viagem, uma oportunidade, às vezes, né? Você fica de fora. O blockchain e a tokenização imobiliária, ele trabalha nos 3, cara. Nos 3 pilares. Acesso. Não precisa 500 mil reais. Tu tens 1 centavo, então com 1 centavo você entra. Até se tu tivesse menos que 1 centavo, você conseguiria entrar e comprar um pedacinho no apartamento. Eu só não consigo te vender menos que 1 centavo porque não existe uma fração menor que 1 centavo na moeda brasileira. Mas o token, ele tem 18 casas depois da vírgula. Eu poderia te vender, desse apartamento que a gente visitou hoje do Porto Privilégio, eu poderia te vender 0,0000000 18 casas depois da vírgula. Ou seja, dá muito menos que 1 centavo. Tá? Então, assim, acesso está indiscutível, né? É verdade. Você sai de uma nota de 500 mil reais para uma nota de 1 centavo. Flexibilidade. Lembra que eu falei do que você tem um botão ali no aplicativo no celular que você arrasta mais para o lado de alugar, você passa a pagar menos para comprar e alugar mais. Ou você diz, não, quero comprar mais o apartamento e pagar menos aluguel. Então essa flexibilidade é onde é trabalhado no mundo digital, que no mundo analógico a gente não consegue. E liquidez, ela ainda não existe na tokenização porque nós estamos no início. Não é que ela não existe, ela é parecida com o mundo atual, tradicional de papel. Mas ela, à medida que as pessoas começam a adotar, e daqui a pouco vai ter 1% dos brasileiros com imóvel digital, 2%, 5%, né? De acordo com aquele relatório, nós vamos ter 10% dos imóveis até 2030 em formato digital. Então, quando muita gente tem em formato digital, você passa a ter uma liquidez em tempo real. Você aperta um botão lá e diz, estou vendendo. Quanto? Eu tenho 500 mil reais, apartamento inteiro. Ok, do outro lado tem alguém dizendo, estou comprando. Eu preciso visitar. Se for um apartamento inteiro, provavelmente vai visitar. E aí eu vou fazer só um ajuste no que você falou com o corretor. Se você quiser fazer sem corretor, você até pode, mas assim, a primeira coisa que nós colocamos dentro da plataforma foi o espaço para colocar o Cresce, ou Cresci, não sei como é que vocês falam aqui, né? Do corretor, que é o código lá da entidade do corretor. Então, o sistema não veio para substituir ninguém, veio para otimizar o trabalho da imobiliária, do corretor, do cliente, do empreendedor, né, do incorporador. Então esse último, que é a liquidez, ela vai te trazer inclusive liquidez internacional. Nós noticiamos há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, no Estadão, a primeira transação brasileira de um imóvel no Brasil, um imóvel em Porto Alegre, foi vendido para a Suíça, em tempo real. A transação demorou menos de 30 segundos. Ela iniciou na Suíça, né?
foi comprado um apartamento uma sala comercial em Porto Alegre que tinha o registro do token na matrícula, isso estava lá disponível na plataforma. O comprador confiou, porque falou, pô, tá na matrícula, ok, tô seguro, é esse token que eu tô comprando, é aquele da matrícula. Conferiu em tempo real, colocou o dinheiro na plataforma, transferiu, foi uma transferência parcial do imóvel, R$250 mil foi transferido. O dinheiro chegou instantaneamente e foi feito o envio da propriedade digital para ele correspondente também em tempo real. Que a gente chama isso de Delivery versus Payment, ou também DVP. Não nós, mas o Banco Central, quando o Drex vier, vai chamar esse tipo de transação DVP, Delivery versus Payment. Eu te entrego contra pagamento. Tá? Não tem mais aquele negócio, paga primeiro, recebe depois. Né? Acabou, não tem mais esse scroll count, a conta temporária. Põe numa conta temporária enquanto a gente faz o registro. Não tem, cara. É online. É um Pix. É igualzinho o Pix. O Andrés, e certamente me lembrei aqui que vai ser uma pergunta aí da turma sobre a questão do ITV. Né? Então é interessante a gente falar sobre isso, porque em cada transação imobiliária a gente sabe que, via de regra, para você transferir uma propriedade para outra pessoa, você paga ali o 3%, aqui no caso de Salvador, é 3%, que é chamado ITV, né? Que é a nomenclatura do imposto aqui de transmissão. Seria o ITBI? Seria o ITBI, exatamente. E aí você me falou que nesse caso não existe essa incidência. É interessante explicar isso aqui também, que eu sei que vai bugar aí muita gente, mas Sim. É legal, né? Depende do tipo de tokenização que é feita. Tem 2 tipos de tokenização. Uma tokenização de permuta. Você falou, então permuta deve ter, né? De um criptoativo por uma propriedade civil, e tem o ITV que você chama? Sim. ITV ou ITBI que a gente chama, né? Então você vai lá, paga os emolumentos, paga o ITBI, está tudo certo, foi tokenizado. O que acontece? Qual é o fato originador do ITBI, do ITV? O fato originador é a transmissão da propriedade em ambiente registral. Quando a gente trabalha com tokenização, a matrícula fica parada. Parada que eu falo, ela não troca de dono, não troca de proprietário, ela fica travada, parada num veículo de custódia. Exatamente igualzinho aquele exemplo que eu dei da nota de R$100. Quem estava aí com a gente ouviu, né? A nota de R$100 fica parada no banco e você fica movimentando ela via Pix. Não é assim que funciona o banco? O ambiente tokenizado imobiliário é igualzinho. A matrícula fica travada lá no cartório, no ambiente registral, em nome de um agente de custódia, que normalmente vai ser uma incorporadora. Olha aí quem é a incorporadora, oportunidade, né, para atuar como agente de custódia, ou bancos. Né, porque a SPE da incorporadora já faz a custódia durante a obra. Né? O banco já faz uma coisa que é parecido com custódia, né? Ele vai lá e trava o imóvel por 20 anos se você financia. Você fica com ele como se fosse do banco. O imóvel que está financiado não é seu, né? É uma alienação fiduciária em cima, né? E aí acontece a transação de permuta, que vai acontecer o ITBI. Na transação que não tem a permuta, não tem o ITBI. De novo, por que não tem o ITBI? Não é por conta da nossa empresa. É porque o fato originador não ocorreu. É como se fosse uma promessa de compra e venda, né? Eu te pergunto, existe ITIV de promessa de compra e venda aqui? Não. Talvez se você registrar na matrícula, sim. Se você trocar, né? Exato. Se você registrar que você vai fazer, exato. Aí você está dizendo, ó, vou trocar, tá aqui já o contrato que vai trocar, já me cobra e já me cobra aí, porque é isso. Mas se você fizer um contrato particular, não. É a mesma coisa. Só que o contrato particular de papel não é seguro. Então o blockchain vem resolver essas promessas de compra e venda tokenizadas, né? A promessa de compra e venda digital. Isso vai melhorar muito a relação de imóvel vendido na planta. Hoje vocês que são investidores que compram aí, né? Que querem buscar algo altamente rentável, né? Às vezes você tem altamente problemas, né? Porque talvez você não tenha segurança, você está só no papel, né? Na tokenização você deixa a matrícula travada ali e tem o melhor dos dois mundos, né? A segurança do cartório, do ambiente registral e a segurança do blockchain que esse imóvel está travado. Então, o que vai acontecer? Só para finalizar esse assunto do ITV. As prefeituras, o governo municipal, federal
e estadual vão evoluir para o cripto. Quem foi o primeiro que evoluiu? O federal. O federal já tem previsão de ganho de capital cripto, em criptoativos. Quando eu compro um token e eu compro por 100 mil, vendo por 120, eu vou pagar vou pagar ganho de capital de 20 mil reais. Porque eu vendi aquele criptoativo de um apartamento, né, por 20 mil reais a mais. No federal já está resolvido. No estadual não está resolvido ainda. O que seria o estadual? O ITCMD, por doação. Eu não sei se aqui chama ITCMD também no estado da Bahia. Quando eu dou um imóvel de pai para filho, de pai para parente, eu faço uma doação. Tem um imposto da doação, né? Tem. Sim. No cripto também. Então, assim, nós já fizemos doação de imóveis tokenizados e ofertamos à Receita o pagamento do TCMD. A gente não recebeu a resposta ainda, mas provavelmente eles estão lá vendo como fazer isso. Mas vai ser resolvido. O governo ele precisa arrecadar. E o municipal, a mesma coisa. Ele não está pronto ainda, mas tenha certeza que haverá o ITBI, né, o correspondente de vocês aí, cripto. Com certeza vai ter. Só uma questão de tempo, né? Vai demorar talvez 2, 3, 4 anos, mas nesse momento não tem essa previsão. Isso é bom, viu? Meu amigo, eu vou lhe falar que é uma aula, né, um privilégio bater esse papo. Eu sempre faço essa brincadeira, Andrés, porque é tão legal, né, esse troca de bate-papo, que a gente sempre aprende muito. Então eu tô sempre com o meu ouvido, eu falo, rapaz, eu aprendo mais do que quem tá ali nos escutando. Eu tenho sempre esse prazer de bater um papo. É um conteúdo muito rico esse, certamente é um conteúdo mais complexo, porque a gente está lidando com algo que é novo. Daqui a pouquinho as pessoas vão lidar com isso como lidam com Pix hoje, eu não tenho dúvida disso. Por isso que a gente já está iniciando o nosso processo. Eu creio nessa mudança, né? Eu sonhei, acho, e daqui a pouquinho a gente já vai estar fazendo transações. Daqui, rapaz, compra esse token meu aqui, deixa eu passar, e transações assim imediatas que a gente não sonhava com isso há poucos anos atrás, né? Então, realmente é algo que vale a pena estudar, vale a pena se dedicar um pouquinho, né? Não, a gente não está falando do futuro, a gente está falando, na verdade, já do hoje, do presente, sendo que quem começar agora, quem começar a entender, pode ter grandes ganhos, né? De daqui a pouquinho surfar uma onda muito boa nesse mercado, né? Assim eu creio. Sim, olha, tu me lembrou agora de um fato que ocorreu semana passada, muito interessante, que aí você vai rir. Foi em Campo Grande. A licenciada lá da NetSpace, a Analia, me convidou para ir para a escola marista da filha dela, 8ª série, tinha a 6ª série e também tinha o pessoal do ensino médio. Eu fui nos dois públicos, entrei numa escola lá cheia de criancinhas lá da sua 6ª série, né? E fui explicar o que era tokenização, tudo mais. Eles estavam interessados porque eu tinha fundado a empresa que comprou o iFood, então perguntaram se ia ter comida de graça lá, daí eu até brinquei, não, a gente vai dar um pedaço de um apartamento para vocês brincarem. E quando eu cheguei no ensino médio, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu tive que explicar o contrário, cara. Eu tive que explicar para eles que as transações de imóveis são feitas no papel. Eles não acreditaram. Claro, porque olha que interessante isso, cara. As crianças, pré-adolescentes de 12 anos de idade, elas não imaginam que a gente compra imóvel e faz o registro no papel depois de 30 dias. A pergunta que eles fizeram, mas não é no celular? Ou seja, quando essa geração mesmo começar a comprar, quem entrou vai para onda boa, viu? Eu tenho um enteado, né, filho da minha esposa, que ele não foi pro metaverso. Ele saiu do metaverso com 18 anos de idade, porque estava lá jogando os jogos de metaverso. Então essa nova população, ela não vai nem acreditar que a gente fazia em papel. Eu tive que explicar, eu disse, jura que é assim? Então foi muito interessante, porque eu fiz a explicação contrária. Eu disse, pessoal, vou explicar como é que é a transação de imóvel que vocês nem imaginam. Vocês acham que é no celular? Sim, é no celular. Não, não é no celular. Será? Eu tô aqui para mostrar isso. Vou mostrar um pedaço de papel para vocês. E assim, não acredito que as pessoas fazem. Então, você vai ver que a adoção vai ser muito massiva. Eu creio. Há 2, 3 anos a gente não vai nem se lembrar como é que fazia. E as coisas estão tão rápidas. E quando eu vejo, por exemplo, o processo, eu digitalizei muito a minha empresa. O
processo de pandemia ajudou todos, né? Então hoje, meu cliente eu consigo vender para qualquer lugar do mundo. Eu ainda tenho uma barreira do câmbio. A gente está agora com uma pessoa tentando transferir, testa por um carro, testa por outro. Ainda é uma barreira, sem dúvida isso. Mas a gente conseguiu fazer essa digitalização rápida. Hoje o processo inteiro é digital. A gente fala da assinatura do contrato, a escritura, ao financiamento se ele quiser fazer, sabe? Então, isso é muito bacana. Então, investir muito em sistema, né, para que a gente consiga digitalizar o canteiro da obra, consiga ter um acesso fácil às informações, tudo com o intuito de facilitar, né? Investir em aplicativo. E eu creio realmente, né, estar iniciando essa jornada aí agora. Eu quero dedicar uma energia nisso, quero, né, estava aqui pensando para gerar uma área da minha empresa, Caruso Digital, né, para que a gente tenha um líder ali atuando nisso, mas para mim agora o mais importante é conseguir convencer os meus clientes de dar uma atenção para aquilo. Dê só um pouquinho de atenção, veja, sabe? E conquistando eles. Aí daqui a pouco eles vão ver R$50 na conta deles, lá de benefício. Aí eu quero que eles se pensem o seguinte: rapaz, me deparei aqui com a vontade de tomar uma gelada, viu, tu? E vou usar meus R$50 digital aqui. Rapaz, isso vai ser uma alegria. Isso é que eu acho que vai ser bacana. Fala, rapaz, faz um vídeo aí, você gastando dinheiro, meu irmão, da sua wallet lá do Porto. Então, começar a fazer essa brincadeira, porque eu realmente vejo situações da gente desenvolver empreendimentos focado com isso. Já nascer com esse viés, né? De você já partir do zero, do lançamento, já dando uma perspectiva diferente aí de venda, viu? Eu chamo isso, já vem tokenizado de fábrica, né? Como se fosse os carros, né? Exatamente. Vem de fábrica, vem tokenizado e ele tem a opção, se ele quiser depois voltar para o papel, que acho que poucos vão fazer, mas ele tem essa opção. E você me deu uma sacada boa. Essa galera mais jovem vai ter uma aceitação do processo muito boa. E já eles estão no mercado, já existem muitos no mercado comprando, porque hoje tem muito jovem milionário, né? Com essa questão aí da justamente tecnologia e as mídias proporcionaram. Mas daqui a pouquinho, coisa de poucos anos, você vai ver uma virada de movimento, uma virada de geração que representa a virada de pensamento muito legal. Meu amigo, eu estou muito satisfeito, né? Então, assim, já de pronto, já vou deixar um convite aqui para a gente voltar a conversar esse tema ali depois do lançamento que a gente fizer ali no Porto Privilégio, né? Já tem uma experiência bem concreta ali com os investidores, porque eu vejo que o tema é muito extenso, jamais conseguiríamos abarcar em uma única oportunidade. Sim. Tornaria ele maçante para quem nos ouve, né? E a gente quer que isso chegue de uma forma muito leve. Eu acho que você foi muito feliz hoje, parabéns, né? Então, eu já tinha ouvido outras pessoas falar do tema, como eu te falei lá há 2 anos atrás, como a gente teve contato. Eu não tinha tido explicações mais simples do processo, ainda ficava muito ruído. Eu percebia que eu não conseguia explicar muito bem isso para quem me perguntava, até para meus clientes. Então, a gente ia muito naquela coisa da novidade, né? Mas no fundo, sabe, eu acho que você conseguiu dominar o tema, tornar ele seguro para quem te ouve. Eu acho que as suas explicações tornam seguro para quem realiza a prática, né, as ações, a tokenização e o investimento no processo. Então, agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que vai gerar aí muito conteúdo legal, muita gente ouvindo e vai procurar saber mais, né? Então, te pedir para deixar, as pessoas vão querer acessar, né, Andrés ou a Netspace, deixa uma fonte de contato, um canal para que eles possam se relacionar com vocês também. Vai ser legal. Muito legal. Quando vocês estavam criando lá o Cashback Token, a gente não se conhecia, era 2 anos atrás. Nós estávamos fazendo um Cashback Token também, mas para trazer as pessoas que ainda não compraram um Caruso. Então eu quero deixar um presente aqui. Legal. Para ampliar mais, não só para esses 80 felizardos, mas aí vai ser centavinhos, não vai ser R$50. Se você quiser, a gente pode deixar aqui. Entra lá em propriedade.digital/experimente. Legal. E aí o Caruso vai te dar, se você que não comprou o Caruso, você vai ter uma experimentação pequena. Legal. De centavos, só para você entender como é que funciona. Ó, pega aí, Tulhão e Renanzinho, bota esse link lá pra turma. Eu acho que vai ter gente curiosa aí no negócio, viu? Vai ter gente curiosa. Eu tô super curioso, tô doido pra poder... Porque eu comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer a distribuição de lucro para meu time baseado nisso. Eu falei aqui, a galera curtiu a ideia, porra, não, massa, eu vou poder comprar outras coisas, vou poder fazer isso. Então eu comecei a despertar isso. Falei, caramba, como pode ser legal
Se eu tô falando, eu tenho uma premissa seguinte, se eu trabalho com investimento imobiliário, eu preciso que o meu time invista também. Não faz sentido. Às vezes eu me pergunto, eu converso com 10 corretores, talvez um invista no mercado. Eu falei, não faz sentido, bicho. Você vender para o seu cliente um investimento e você não investir. Fala que é bom, mas não tem. Gente, sabe? E aí você vende uma tese que você não aplica na sua vida. Eu não sou assim. Meu patrimônio é no mercado imobiliário, eu amo isso aqui. Às vezes eu faço até regras contrárias ao que dizem no mercado, né? Regulamentatório aí financeiro, os cabeças da finança. Mas é o meu jogo, é o que eu gosto, sabe? Quando eu chego para falar com o meu cliente, eu falo, rapaz, eu sou aqui investidor com você, estou junto com você, sou o maior investidor do empreendimento, então gosto dessa lógica aí de minha pele estar em risco. Então, depois desse link, toda a tua equipe vai ter esse eu gostei, hein? Aí eu tô olhando aí, digital, vai... Né? Bora, meu irmão, vai ganhar um centavo, mas poste lá meu negócio, viu? Lá, ele bota lá a carteira digital. É isso aí. Marca, muito bacana, marca Caruso, né? E assim, quer deixar um Instagram, um site de vocês, uma fonte de contato que a galera consiga trocar? Tem muito empreendedor também que nos ouve. Tem uma turma que são patrimonialistas e eu acho que pode fazer sentido para uma patrimonial fazer a digitalização dos seus ativos. Então, assim, eu queria que você deixasse um canal também de comunicação com vocês, que seja interessante. Nosso site é netspaces.org, o site institucional da empresa. E no propriedade.digital tem a plataforma já funcionando. Com o /experimente no final você já experimenta ela. Então, mais institucional, você vai ali em netspaces.org. A gente quis colocar o .org para mostrar que a gente está aqui ligado nos organismos, né, que fazem o registro, que tem respeito por trás pelas leis atuais, como é que funciona. Então, você falou um negócio interessante. Quando eu vi o .org, me deu esse sentimento. Eu tive esse sentimento. Meu irmão até me perguntou, por que .org? Eu falei, rapaz, isso deve ter uma estratégia por trás de dar um sentimento de mais segurança, cara. Mostrar do nosso propósito, né? Que a gente está para ligar nas leis atuais. É isso aí. Parabenizar a seu time também, que ele acompanha. Tá aí com a Gabi aí do marketing. Valeu, Obrigado, Gabi. E a turma que eu conheci lá também. Parabéns, que eu acho que o time faz as coisas acontecerem. É muito, muito bom. Você... ganho minha admiração como um empreendedor e assim, geralmente a gente pede, Andrés, que as pessoas que estejam aqui conosco deixem uma mensagem, né? Então, é o que vier no seu coração, é o que você quiser falar, sabe? Para quem está nos ouvindo, seja sobre o tema, sobre qualquer coisa que você achar que faz sentido. Então, você como empreendedor que tem uma trajetória de sucesso, né? Então, a gente sabe que não é fácil empreender, muito menos gerar um unicórnio. Então, tem muita experiência acumulada. E certamente uma mensagem sua aí pode gerar uma luz positiva aí para muita gente. Vou pegar um pouco da minha experiência, né, de vida, depois dessas empresas todas que eu fundei. Né? Não tenha medo e receio da mudança. Porque a vida é feita de mudança. Se você não mudar, a mudança vai mudar você. Então, assim, a mudança vai ocorrer. A coisa mais certa é a mudança. Então, assim, não tenha medo dela e trate ela com um sorriso no rosto, que você vai ter bons frutos. Excelente. Muito feliz para você que está aí. Acho que pelo grau de informação que tem nesse conteúdo, eu posso lhe fazer um pedido. Segue o canal, que é um indicativo que a gente está no caminho certo e é importante para a gente. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode abrir seus olhos, né? Se você é um investidor, se você é um executivo do mercado imobiliário, você precisa ficar atento a isso, né? Então, Andrés já falou que existe o espaço do corretor na plataforma, então não é algo para você brigar, é algo para você se aproximar. Se você é um empreendedor, abre teus olhos, porque você pode estar à sua frente aí um mercado muitíssimo interessante, coisas que a gente ainda nem descobriu que vai acontecer. Então, a gente está num mercado embrionário, mas que a virada de chave é muito rápida. Então, fico feliz de você estar aqui com a gente até esse momento. Fiquem todos com Deus e até a próxima.